o Botafogo aplicou uma goleada 4-1. E vamos ser sérios aqui, poderia ter sido mais, hein, Jorge Igor? Você que fez esse jogo no Arquibancada TNT Esportes, mais uma vez uma brilhante narração. Tamo junto. Cara, poderia ter sido um 5, 6 aí, né? Teve pênalti perdido, teve chances claras desperdiçadas. E o Flamengo que encontrou um gol. Essa é a grande verdade, né? Encontrou o golzinho com o Bruno Henrique. No momento em que o Flamengo até tentou dar uma equilibrada no jogo, né? O Léo Ortiz acha um passe maravilhoso pro Bruno Henrique. Depois o Carlinhos tem uma chance dentro da área que ele finaliza pro alto. Mas foi um pedaço do jogo. No todo do jogo, o Botafogo foi muito superior. Se você pegar principalmente o segundo tempo, que é o melhor momento até do Botafogo no jogo, que já tinha começado muito bem o primeiro, o Botafogo finaliza 15 vezes no segundo tempo. Dessas 15, você pega umas 10 aí depois dos 20 minutos, assim, um amasso. E o VSR estava comentando o jogo comigo no YouTube da TNT e eu me lembro do 3-1, o VSR falou, olha, tá barato. Pelo que a gente está vendo em campo, pela produção, pelo volume do Botafogo, tá barato. A verdade, o Vitor, é que, e a gente vai falar dos problemas que o Flamengo tinha para o jogo de ontem, isso a gente não pode deixar de avaliar, os desfalques, o desfalque do Pedro, que é mais de meio time, o Arrascaeta, que sai com 5 minutos, mas isso é uma parte da análise do jogo de ontem. A outra parte venceu a equipe que joga o melhor futebol no Campeonato Brasileiro nesse momento. E é curioso porque no ano passado, em determinado momento da temporada, a gente dizia a mesma coisa, né? Está na liderança o time que joga o melhor futebol do Brasil. Esse time joga um futebol ainda melhor do que aquele, que liderou por tanto tempo o campeonato e não foi campeão. Não sei se será agora em 2024. Mas é um time intenso, é um time que circula a bola quando tem que circular, é um time que sai em transição em velocidade quando tem que sair, com vários jogadores que desequilibram, com uma defesa que se estabilizou depois da chegada do Arthur Jorge. Você tem elogios a vários setores hoje desse Botafogo. É um trabalho que a gente olha esse Botafogo jogar, passa a sensação de que é aquele time que joga junto a uma temporada, duas, né? Mas não é o caso. O Arthur Jorge chegou com a Libertadores em andamento. O Almada acabou de chegar, o Alan acabou de chegar, o Luiz Henrique foi reforço para essa temporada, o Igor Jesus acabou de chegar nessa janela. E esse time tem uma força individual e coletiva que parece que joga junto há muito tempo. O trabalho que faz o Arthur Jorge, e o VSR vai até além na análise dele ontem, e eu concordo, o trabalho do scout do Botafogo na garimpagem, na montagem desse elenco, é um trabalho muito sério. O Botafogo tem grana hoje? Tem. O Textor tem a capacidade de investir no mercado. Mas tem competência também, dentro e fora de campo. O trabalho está sendo muito bem feito, essa liderança não é por acaso. O VS, essa parada também da intensidade, até em cima do scout também, porque é impressionante. É um time do Botafogo que, cara, eu fiz esse comentário quando jogou contra o Palmeiras, né? Porque, obviamente, pelo fato de ser meu time, você olha um pouco mais atento e aí você acaba, né, tendo ali um olhar também como torcedor. Só para colocar assim, o Botafogo jogou pós-estadual, né? Ou na era Arthur Jorge, o Botafogo jogou com o Flamengo 2 vezes e ganhou as 2, jogou com o Palmeiras 2 vezes e ganhou as 2. Sim. Né? Perfeito. Então, assim, só para... Perfeito. Então, e aí que o Palmeiras foi uma pelo Brasileiro, uma pelo Libertadores, mas ele ganhou as 2, né? Sim. Não, e aí você olha e fala, cara, esse time não para. É o tempo inteiro, é um inferno, cara. Você joga e fala, pô, não tem descanso. É todo o tempo. E aí é uma outra questão que vem chamando muita atenção, a parte física. Também do Botafogo, parece que sobra em todo jogo, cara. Sendo que, se a gente fizer uma análise aqui, tem até mais jogos na Libertadores, porque jogou pré-Libertadores. Tudo bem que tem muitos caras que chegaram agora, coisa e tal, mas caras que também estavam em atividade. O próprio Almada jogou aí a Olimpíada e já voltou, titular em todos os jogos que participou. Cara, é impressionante esse Botafogo. É assim, meio fora da curva, né? É um trabalho muito bem feito em todos os setores, não só os dentro do campo, né? E ontem a gente... Assim, o primeiro tempo foi equilibrado porque a postura do Botafogo em boa parte do primeiro tempo foi diferente da postura que o time tem, ou do que o time pode. O Botafogo claramente no primeiro tempo fez o gol e deu uma recuada excessiva. E aí o Flamengo conseguiu crescer um pouco, teve até chance para virar o jogo, mas no segundo tempo acho que a diferença de qualidade de trabalho acho que ficou muito clara. Acho que hoje, para mim, eu falei sobre isso e estou tranquilo para dizer, porque falei isso quando o Flamengo ganhou o jogo. Né? Vai dizer, hoje é mole dizer que o Flamengo tomou 4, você está dizendo que o trabalho do Tite é ruim. Tá bom, eu falei isso quando ganhou. Porque, para mim, não tem parada torta comigo, irmão. Não tem parada torta comigo. Eu falo o que eu estou vendo em campo. E não importa o resultado. O trabalho do Tite é ruim, ponto. E o trabalho do Arthur Jorge, ele é excelente
ele é muito bom e vira excelente considerando as particularidades dele ter assumido no meio do caminho, dele ter recebido vários jogadores. Então, assim, e isso ele é muito bom em todos os níveis. A capacidade de ser intenso que o Botafogo impõe nos jogos é uma coisa que está fazendo muita diferença. Está fazendo muita diferença. Então, assim, ontem concordo, o 4-1 ficou até um pouco mais próximo do que foi o jogo, mas não foi de fato o que foi o jogo. Para marcar o que foi ontem, a diferença dos dois times era 5-1 ou 6-1. Acho que ali marcaria bem a diferença do que foi o time. E o Botafogo, líder, tá aí numa batalha com o Fortaleza nesse primeiro momento, com o Flamengo e Palmeiras um pouco mais atrás, mas é uma liderança para mim com muitos adjetivos, com muito mérito. Daqui a pouco a gente vai trazer o lado do Flamengo também, em relação a lesões também. O Tite ficou meio que indeciso ali, talvez, do como explicar e acabou não explicando nada, né? Mas, enfim, a gente vai começar aqui pro lado do Botafogo, nas coletivas, escutando o técnico do Fogão, o Arthur Jorge, vai fazer um excelente trabalho. Roda aí. Olha, mais do que tudo, do que passar recados para fora, é o recado que nós queremos reter aqui dentro. E acho que essa é que é a mensagem mais importante. Porque nós vamos depender sempre daquilo que é o nosso desempenho, a forma como conseguimos competir. E nós não podemos olhar para um campeonato a pensar em competir bem e em ganhar clássicos, porque não chega, não é suficiente. Para aquilo que hoje é o nível de exigência do Botafogo, não chega. Não podemos nós estar a olhar para meia dúzia de jogos e ficarmos satisfeitos em ganhar esses jogos. Não. Nós temos que olhar também para aquilo e a forma como competimos no Juventude, no Criciúma, onde não ganhamos. E os campeonatos fazem-se de consistência, fazem-se também destes jogos, onde somos postos à prova com os melhores e jogamos com os melhores. E nós temos que mostrar que estamos à altura, ou seja, temos que nos nivelar exatamente com esses melhores. Agora, não chega, porque temos ainda mais 15 partidas pela frente, para poder continuar a ter o mesmo comportamento, a ter o mesmo desempenho, a ter a mesma ambição e determinação dos jogadores, a ter a mesma entrega, luta, coragem, para que nós possamos continuar e ganhar esses 15 jogos. O Arthur Jorge sempre mantendo ali o discurso, acho que desde o início, né? Desde quando ele chegou no Botafogo. E a importância também de estar disputando com os times considerados favoritos também, mas mesmo assim também vencendo dos times que estão ali na parte de baixo da tabela ou no meio de tabela, coisa que de repente no campeonato passado o Botafogo acabou perdendo alguns jogos importantes. Respondendo à produção, Mauro Betti, hoje é o time a ser batido no futebol brasileiro? Primeiro, uma questão matemática, né? É o líder do campeonato. E do campeonato que teve já o Flamengo num grande momento, está tendo ainda um Fortaleza brilhante, já passou pelo Palmeiras, e de novo o Botafogo, e é mais impressionante dessa campanha do Fogão, é por aquilo que o time sublimou do ano passado, né? O turno sublime, aí o time sublima, passa do estado sólido para o gasoso sem passar pelo líquido no retorno. Tem que ser mudado o elenco, entendia, pelo desgaste até interno, né? E consegue reformar o elenco de uma maneira mais consistente até do que a passada. Hoje o Botafogo tem mais opções, tem mais nomes, e o que é legal, que a gente tem falado sempre, foi tocado aqui pelo Jorge, o VSR falou também ontem, quase todo o time do Botafogo, muita gente não compraria ou não sabia quem era. E fala até por mim. Não vou ficar citando, até uma questão de respeito, mas eu cito assim, quem que o Botafogo trouxe? Tá. E aí você vê o vira, desculpa usar um exemplo rubro-negro, mas é um exemplo que acho que deve ser usado. Vira todo mundo Pablo Mari Beckenbauer, né? Que ninguém conhecia, sai do Flamengo, continua, ninguém joga um 19 absurdo, né? Então tá todo mundo bem. Alguns não são acaso, o Tiquinho era só conhecer um pouquinho para saber e tal, e nem hoje, o que está jogando o Igor Jesus, que é mais um que você pode citar, esse aqui, o próprio Matheus, do jeito que ele entra ontem no jogo, faz 2, podia ter feito 3. Realmente, 4-1 é pouco pelo segundo tempo, que foi o melhor tempo do Botafogo no ano,
E eu acho que não teve ninguém no Brasil que tenha jogado que jogou o Botafogo no segundo tempo ontem. E lembrando que é entre dois jogos complicadíssimos ainda de Libertadores da América, né? Faz o que fez contra o Palmeiras, repete a escalação, joga de uma maneira brilhante, sobretudo a segunda etapa, e passa por cima do Flamengo de erros defensivos, de recomposição, de definhamento físico e definhamento de nomes. E aí passa muito pelo que aconteceu daqui a pouco, a gente falando no Allianz Parque, de São Paulo e Palmeiras pouparem jogadores. Gente, se você ainda tem a discussão, e claro, cada atleta, cada equipe, preparação e tal, o time que ontem perdeu por 4-1, na quinta-feira, perdeu o Pedro, perdeu o Gabigol e perdeu a Arrascaeta por lesões musculares. Não estou falando que é tudo por causa do calendário. E não estou mesmo responsabilizando preparação física e escolhas. Mas é o futebol que a gente está tendo aqui. É o futebol que a gente vai ter tendo no Mundial de Clubes, que cada vez mais o time vai ter que rodar. A gente vai ter uma ideia de um time principal da maioria das equipes, mas todo mundo, se é para manter essa insanidade e intensidade de calendário, vai ter que rodar. E um dos tantos méritos de mais uma grande remontagem do elenco do Botafogo é que entra um reserva que nem o Márcio Martins e entra e passa por cima como se ele fosse o Garrincha e faz o que fez num 4-1 que foi pouco pelo resultado. Esse sinal de alerta amarelíssimo até pela viagem, pelo desgaste, ainda felicidade que é quinta-feira, mas vai ser um jogo evidentemente mais duro ainda para o Flamengo. Mas o Botafogo se credencia de uma maneira que é diferente de confiança e de jactância. O Botafogo chega ainda maior para quarta-feira e já pensando, claro, em Libertadores contra o Palmeiras no Allianz Parque. Só para pagar a enquete aqui, ô VS, você ganhou, tá? Com a melhor imitação do Silvio Santos. Olha. Tá bom? 43%. Jorge, aí, 21, Mauro, 36%. Então faz de novo, só para entender como é que é. Não. Vai lá, VS, desculpa. Aí é brincar com a brincadeira. É, né? Não, assim, isso que o Mauro falou, ontem até tem uma página Fogão do Meu Coração, que ontem eu fiz esse comentário no Prorrogação, e aí viralizou entre a torcida do Botafogo e é aquilo que eu digo, né? Quando você fala alguma coisa que por um acaso bate com o que o torcedor quer, você vira maravilhoso. Lua de mel. Daqui a pouco eu vou criticar e vão dizer, não sabe nada, é mulambo, e essas palhaçadas que o pessoal fala, mas pra mim não tem problema nenhum. Eu continuo aqui fazendo o meu trabalho. E aí ele, baseado naquilo, ele foi fazer uma conta lá. O Botafogo, no time titular de ontem, ele tinha 2 jogadores de 20 milhões de euros. O Luiz Henrique e o Almada. Os outros 9 titulares custaram ao Botafogo 14 milhões de reais. Todos juntos? Somados? Todos os outros 9. Ele tinha 2 jogadores que custaram 20 milhões de euros. Luiz Henrique e Almada, beleza? Aí 2 menos 11, sobram 9. Os 9 custaram somados 14 milhões de reais. É impressionante. Vários. O Igor Jesus chegou sem contrato, o Marlon Freitas chegou sem contrato, aí o Cuiabano custou 8. Então, assim, no total, custou 14 milhões de reais. Assim, isso você só faz com um scout muito bem feito. E aí, um scout muito bem trabalhado, que é a equipe de scout lá do Botafogo, né? Então, assim, isso é mérito, né? Lógico que é ótimo ter um bilionário que pode comprar 2 jogadores de 20 milhões de euros. Inclusive, por exemplo, o Abel Ferreira deu uma espetada muito deselegante, na minha modesta opinião, nisso no Textor, né? Dizendo, não, o Botafogo tem 2 jogadores de 20 milhões de euros, não sei o que, aqui não tem. Meio que fica fácil, né? Exatamente. Isso aí é na linha do Renato Gaúcho, né? Um pouquinho. Me dá um time com 200 milhões que um pouquinho, fica fácil. Um pouquinho. Mais ou menos. Mas enfim, e aí o Botafogo tem 9 jogadores que para montar ele custaram 14 E uma coisa que é legal reais. também, diferentemente do que faz o Red Bull Bragantino, e do ano passado também, é gente cascuda, né? Bota os moleques pra jogar. Não, é tudo gente. Tem de tudo mas tem muito mais cascudo, né? Não, e aí, só pra dizer, a pessoa falou, então você tá dizendo que o departamento de scout do Botafogo é maravilhoso, não erra. Não, lógico que erra. O de Plácido foi um erro, Sauer foi um erro, Segovinha foi um erro gigantesco. Tem vários. Musicalmente serviu. Mas o trabalho de scout, ele é feito assim. E lembrando que depende do diretor Botafogo comprar também, né? Porque vários trabalhos de scout são muito bons. Eu vou comprar esse aqui. Vou comprar esse aqui porque esse aqui eu tenho outros atributos. Tem muita gente que faz. A gente realmente não sabe mesmo o trabalho de scout do clube. Quando dá certo tem que bater palmas, mas vários trabalhos, às vezes podem ser tão bons quanto até melhores, só que vai lá o diretor e contrata de um determinado empresário, ou falando, esse cara não é midiático. Tipo, voltando, Pablo Mari, quem é esse Pablo Mari? Pra quê?
Sabe? Então tem isso. Tem uma vários trabalhos de scout são maravilhosos, muito melhor do que a gente sabe, só que a diretoria não banca. Vide a contratação do Patrick pelo Santos. É um bom exemplo do que o Mauro está dizendo. E essa coisa do dinheiro é isso, Patrick? assim. E essa coisa do dinheiro, você pode ter muito dinheiro e gastar mal. Você Sim. pode investir mal, você E pode fazer aí, bobagem com normalmente, o que dinheiro. mais acontece. Gente, Para citar do outro o lado, o Chelsea, Flamengo gastou 7 milhões de euros no Ala. Sim. Não, pega o exemplo aí maior de todos aí, com bilhões gastados aí. Gastou mais de um gastos, bi, melhor né? dizendo. Chelsea, né? Mais de bi. É. Pô, loucura, o E que Chelsea tá aí. jogou, tudo bem, né? Para derrota, para o City, para o campeão ainda aqui em casa, era um time com 23 anos de idade. Aquilo, a média do média. Chelsea que entrou em campo ontem. Como é que é a produção? Que é o... Superchat, é isso? Super Chelsea. O Chelsea, na temporada passada, que ele tinha um jogador de 40 anos, ou seja, que era o Thiago Silva, a média do Chelsea do elenco era de 23 anos, com um jogador de 40 anos. Então assim, né? A média estava... agora deve ser uma média de, sei lá, 22 De Red anos. Bull, né? Que também não é o caso mesmo.